Olá, meu nome é Diego Nunes e esse é o nosso devocional. Se você é novo por aqui, seja bem-vindo. Se inscreva no canal, deixe o seu comentário, o seu joinha, compartilhe essa mensagem e ative o sininho para receber todas as notificações. Eu te convido agora para vir comigo ao livro de Hebreus. A carta aos Hebreus, também chamada por alguns de Quinto Evangelho, pois se os quatro evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, mostram o que Cristo fez, Hebreus fala do que Cristo continua fazendo. As mensagens nesse livro mostram a superioridade de Jesus sobre o judaísmo, sobre as leis, sobre Moisés e sobre o Antigo Testamento. A epístola é direcionada aos cristãos judeus que estavam sofrendo perseguições e até sendo expulsos de Roma. Isso acontece na época do imperador Cláudio, no ano 49 depois de Cristo. Essas perseguições eram tamanhas ao ponto de terem seus bens tomados. Em contrapartida, eles não estavam resistindo a essas perseguições, como a palavra do Senhor diz nesse livro de Hebreus, eles não estavam resistindo até o sangue, mas estavam querendo voltar ao judaísmo, onde não havia perseguição. O autor dessa carta não é unanimidade, tem muitos nomes nessa lista, como Apolo, Barnabé, Paulo, Lucas, Clemente de Roma ou Priscila. Muitos atribuem a Paulo que provavelmente escreveu o livro de Hebreus quando estava preso em Roma, com a intenção de incentivar os crentes a permanecerem firmes diante da tribulação. Porém, vemos que é na hora da tribulação que a maturidade de quem aprendeu a ter uma vida de devoção a Deus vai fazer toda a diferença. Infelizmente, não era o caso daqueles cristãos que, segundo o autor, eram imaturos. Como na carta aos Hebreus, não é citado a destruição de Roma, que fora incendiada por Nero no dia 18 de julho de 64 depois de Cristo. Nessa ocasião, Nero culpou os cristãos pelo crime e entenda-se que a carta aos Hebreus foi escrito antes disso. Por isso não há esse relato da destruição de Roma. Eu quero te mostrar no capítulo 5, versículo 12, algo que fará você ter uma visão diferente sobre ter uma vida de fato real com Deus. Hebreus capítulo 5, versículo 12 diz: porque devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus. E vos haveis feitos tais que necessitais de leite e não de sólido mantimento. Porque devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus, e vos haveis feito tais que necessitais de leite e não de sólido mantimento. A Igreja de Cristo sempre sofreu perseguição. Porém, vemos aqui a importância da aplicação desta palavra em nossas vidas. Primeiro, a igreja precisa, assim como na vida acadêmica, de cristãos que avancem. Um dia estavam sentados aprendendo, mas precisam de fato aprenderem para poder ensinar outros que estão chegando. Então, nós percebemos que aqui em Hebreus 5:12, nós temos que viver a vida cristã como alguém que está numa faculdade, numa escola. Eu não posso entrar na escola e ficar 10 anos na primeira série. Eu não posso entrar numa faculdade e repetir e repetir e repetir sem que eu avance. Então, a vida cristã, ela nos mostra essa necessidade, segundo esse relato de Hebreus 5:12, porque devendo já ser mestres pelo tempo, é necessário eu observar o tempo que eu já ouço a palavra, observar o tempo que eu já ando com Cristo e ver se esse tempo já não era para que
muitas coisas eu já estivesse ensinando, ao invés de ainda estar aprendendo. Segundo, cristãos fortes têm base nos primeiros rudimentos da palavra de Deus: perdão, fé, amor. Então, nós percebemos que muitos cristãos estão há 10, 20 e ainda estão lutando para cumprir rudimentos simples, rudimentos que nós aprendemos assim que chegamos ao Evangelho. 3. Nosso alimento revela nossa maturidade. Tem pessoas que no estômago, quando ela está ouvindo a palavra de Deus, no estômago ela sente um embrulhar. Ela sente o estômago dela embrulhando quando ela está diante de uma palavra profunda. Ela só consegue ouvir palavras rasas. Então, quando aquela pessoa diz: não, mas essa palavra é muito complicada para mim, não, mas é muito difícil de entender essa palavra, ela abre a Bíblia e, ao se deparar com um texto mais complicado, ela pula. Volta lá para o Salmo 23, volta lá para o Salmo 91, volta lá para poder ler os milagres que Jesus fez nos evangelhos. Mas ela, quando está diante de uma palavra, onde aquela palavra exige de mim uma atenção maior, pois é uma palavra profunda, logo o estômago dessa pessoa passa a embrulhar. Então é necessário que nós venhamos fazer uma análise. Seja sincero com você mesmo. Para alguns a Bíblia se resume, como eu disse, Salmo 23, 91, a história de Davi. Então eu vou repetir aqui primeiro. A igreja precisa, assim como na vida acadêmica, de cristãos que avancem. Você precisa avançar. Você tem ouvido a palavra? Avance. Você tem lido a Bíblia? Avance. Você tem orado ao Senhor? Avance. Não admita que a tua vida com Deus seja uma vida estagnada. Segundo, cristãos fortes têm base nos primeiros rudimentos da palavra de Deus. Aprenda tudo o que você precisa aprender, porque isso vai ser a base da vida de um cristão forte. Terceiro, nosso alimento revela a nossa maturidade. Então, quando você vê uma pessoa que ela não gosta, que ela não consegue se sentir bem diante de uma pregação profunda, pode ter certeza que aquela pessoa ela está demonstrando a maturidade que ela tem. Então, fechando esse devocional, eu quero fechar ele com uma reflexão. Quando as perseguições internas e externas vierem, como ficaremos de pé? Como você programa, como que você planeja ficar de pé quando vierem as perseguições, se você não estiver crescendo na fé, crescendo no conhecimento, crescendo na graça? É hora de aprender, é hora de estudar, é hora de se aprofundar, é hora de se apaixonar pela palavra que o Senhor nos deixou. Deus te abençoe, que esse devocional venha fazer você refletir. É necessário crescer. Talvez você diga: puxa, então diante desse devocional eu entendi que eu sou imaturo. Mas se essa palavra está chegando até você, é porque o Senhor está te chamando para uma vida de maturidade. Deus te abençoe, fique com Deus e até o próximo devocional.